E a fé, às vezes a gente observa assim que para muitas pessoas a fé como se fosse congelada, né? Ela é mantida durante todo o tempo na mesma constituição, ela é vivida segundo os mesmos preceitos, conteúdos, sem sofrer atualizações. Tem pessoas que parecem possuir uma fé estática, né? Já outros partilhantes, outras pessoas que ao longo da sua historicidade, elas passam por diversos processos na questão da fé, né? Sejam eles de maturação, essa fé passa por processos de aprimoramento ou mesmo enfraquecimento em alguns aspectos, processos em que há uma mescla de outras crenças, de outros saberes. Então, a gente verifica em consultório várias possibilidades de atualizar essa fé. Você até já comentou algumas coisas acima, né, dos processos de como que as pessoas às vezes atualizam. Eu gostaria que você aprofundasse sobre isso e nos falasse sobre a importância de compreender esses processos de atualização de fé possíveis com o partilhante, né? Entender como que a fé do partilhante ela foi sendo atualizada ao longo do tempo, Everaldo, ela nos permite, enquanto terapeutas, compreender os processos de modificação dessa crença, em especial visando tomar uma série de cuidados quando a gente se aproximar dessa crença em consultório. Também visando aqui o planejamento e a montagem de procedimentos clínicos que tomem como base submodos informais que já são utilizados pelo partilhante através da atualização das suas crenças. Uhum. Também a gente percebe aqui a importância de compreender os processos de atualização da fé, porque muitas vezes é necessário que o terapeuta ele compreenda para onde caminham certos sujeitos quando movidos existencialmente pela fé. Para onde ele segue. Quer dizer, a partir da historicidade da pessoa, a partir de uma constatação de onde o sujeito ele veio em relação à sua fé, de onde ele se encontra existencialmente hoje nesta fé e do sentido para onde apontam fatores diversos da IP e dos exames categoriais dele, é possível que a gente muitas vezes tenha uma noção de para onde se encaminham existencialmente estas pessoas. Para onde se encaminha existencialmente o sujeito e a sua própria fé num futuro próximo e provável, ok? Se nada lhes tirar desse caminho, é claro. Então, considerando esses movimentos, a gente chama isso de movimento inercial. De onde você veio, onde você está e para onde você se dirige. Muitas vezes, o terapeuta, considerando isso, ele vai necessitar pautar diversos processos profiláticos junto ao partilhante relativos a essa fé. Às vezes, adaptando as crenças desse sujeito, às vezes preparando o sujeito para certas questões que vão surgir provavelmente no futuro. Então você pega um sujeito e você percebe que para ele a fé em certa coisa tem prazo de validade. Ela dura 3, 4 anos. Então ele já está lá na quinta ou na sexta atualização de fé. Porque ele acredita em algo, isso vence, ele deixa de acreditar. Ele começa a acreditar em outra coisa, isso vence e deixa de acreditar. E toda vez que essa fé vence, é uma dor muito grande, é uma angústia muito grande, até encontrar a próxima crença. Então, se eu sei que já existe esse padrão e que ele se encaminha em direção a daqui meio ano, daqui um ano, deixar de acreditar naquilo, eu já posso tomar uma série de medidas profiláticas para que isso se dê de uma forma mais tranquila, ou mesmo a fim de evitar isso.
ok? Então, compreender como que o sujeito atualiza a sua fé me permite tomar medidas profiláticas, me permite mesmo elaborar procedimentos clínicos visando a atualização dessas crenças. Porque muitas vezes em consultório nós vamos precisar atualizar essa fé do sujeito. Muitas vezes. Sim, sim. E tendo essa aproximação e entendendo como ele faz os processos de atualização, é entender como ele utiliza os submodos informais dele, né? E Exato. a maneira como ele lida precisa também ser respeitada e compreendida, o submodo dele lidar com tudo isso. Você pode nos citar possibilidades de processos de atualização da fé que são realizados informalmente pelo partilhante ao longo da historicidade dele? Posso. E aqui é bacana deixar salientado que quando a gente fala em informal, quer dizer que a própria pessoa faz isso naturalmente na sua vida. Ela faz Sim, isso como um modo próprio de ser no mundo. A gente chama de submodo informal porque nós estamos identificando modos de ser que o partilhante se utiliza sem uma formalidade acadêmica, não é? Quer dizer, quando sim, nós construímos clinicamente um submodo, um procedimento clínico, nós fazemos isso sobre o viés de toda uma formalidade metodológica, de toda uma pesquisa clínica. Então, é uma construção formal de modos de ser para o partilhante. Quando a gente fala em modos informais, a gente está falando naqueles modos que o próprio sujeito usa naturalmente no seu dia a dia, não é? os submodos formais são as ferramentas também da filosofia clínica, né? Os Exatamente. informais é o que é natural, que naturalmente o partilhante já se utiliza. Exatamente. E olha como é interessante. Falando aqui dos processos de atualização da fé que o partilhante faz informalmente, alguns Uhum. deles atualizam a sua fé a partir de conhecimentos que são agregados na IP dele. Ou seja, ele utiliza o submodo epistemologia. Ele conhece como ferramenta, como veículo, como modo de atualizar a sua crença. Outros atualizam a sua fé a partir da conversação com novas vivências empíricas e sensoriais. Eles Sim. precisam sentir isto na carne, às vezes através de algo que a pessoa considera um milagre, por exemplo, uma intervenção divina, como por exemplo, se curar de uma doença que já não havia mais esperança, e a gente vê tanto isso na oncologia, não é, Everaldo? Sim, Tanto. sim, sim, sim. Muito. Nós também temos aqui os processos de fé que são atualizados a partir de necessidades que surgem historicamente, como por exemplo, a perda de um ente querido e a consequente adaptação da fé desse partilhante para, às vezes, uma visão espiritualista que lhe permita ter uma manutenção da relação com esse ente que se perdeu. Às vezes nós temos atualizações de ordem lógica dentro dessa fé, de ordem racional. Outras pessoas atualizam a sua fé a partir da universalização de termos singulares, ou seja, eles utilizam informalmente um submodo que nós chamamos de indireção ao termo universal. Eles pegam algo que seria pontual e universalizam. Ou então, eles atualizam a sua fé através de movimentos de medida, de comparação, de verificação de pontos positivos, negativos, prováveis, improváveis, elencáveis ou não elencáveis, como por exemplo o sujeito que usa o submodo esquema resolutivo e ele começa a pesar as coisas. Ele começa a pesar o que é melhor, eu acreditar ou eu não acreditar. Se eu acreditar, eu ganho isso e eu perco aquilo. Se eu não acreditar, eu ganho isso e eu perco aquilo.
E foi tão curioso, uma vez eu recebi um partilhante em consultório, Veraldo, que ele me disse o seguinte: doutor, as coisas não estão fechando direito com a minha nova crença. Eu fui batizado, eu aceitei Cristo, só que eu aceitei ele porque eu pesei, poxa vida, se eu acreditar em reencarnação, ele era kardecista, se eu acreditar em espiritismo e eu morrer, ele pesou, é capaz de eu ir para o inferno. Se eu acreditar em Cristo e a verdade for a reencarnação, o máximo que vai acontecer é eu reencarnar de novo. Agora, se eu acreditar em Cristo, eu não corro o risco de ir para o inferno. Olha como é Sim. interessante. Eu não corro o risco de, de acabar tendo uma consequência pior. Então ele pesou as fé. Ele pesou como se fossem duas pedras. Com Aham, qual que eu sim. fico? Qual que pesa mais, entendeu? Sim. Alguns fazem isso. Eles fazem esses movimentos de medida, de comparação, de verificação. Se eu acreditar nisso, se eu acreditar naquilo, é tão interessante. Outros, eles precisam quebrar a fé e reconstruir ela em outras bases, em outros parâmetros, para poder atualizar ela. É uma fé reconstruída, ok? E há outros sujeitos que atualizam a sua fé simplesmente mudando a base categorial. Um exemplo muito comum disso são os pais divorciados, cada um com uma crença diferente, cada um com uma religião distinta, e que a fé da criança se adapta a cada ambiente. Então, quando ela está com o pai kardecista, ela acredita em espiritualidade, em vida após a morte, em reencarnação. Quando ela está com a mãe católica, ela acredita nos santos, na Divina Sim. Trindade e nas coisas da mãe dela. Olha como é interessante. Algumas pessoas, elas têm uma fé tão plástica que elas conseguem acreditar em coisas dependendo das circunstâncias em que elas estão. É tão interessante. Muito Elas têm uma fé diverso, né? Muito, vinculada à base categorial. E isso muito pode trazer grandes diverso. conflitos para a pessoa. Grandes Uhum. conflitos. Mas, enfim, há pessoas que têm essas características. Quer dizer, há infinitas formas informais do sujeito atualizar a fé dela ao longo da vida. Há infinitas Sim, formas. Ok? sim. Não é incomum, Everaldo, que em consultório, uma vez que a gente identifica a fé como assunto último, por exemplo, o terapeuta ele tenha como parte do processo clínico a promoção de atualizações desses processos e desses conteúdos da fé do partilhante. Só que Sim. isso necessita ser realizado sempre segundo os modos de ser do Eu partilhante, parti sempre. que, Uhum. sabe, que vão guiar o terapeuta na montagem de procedimentos clínicos, os chamados submodos formais que a gente estava falando antes, que Uhum. vão ser condicionados à estrutura de pensamento do sujeito, aquilo que lhe habita, aquilo que tem peso dentro dele, que vai ser feito considerando os exames categoriais, ou seja, o mundo, as circunstâncias, as relações que o sujeito estabelece, considerando todo um percurso histórico. Então aqui é preciso tomar uma série de cuidados, não é? Respeito, muito respeito, porque às vezes alterar uma base categorial, alterar uma crença, pode tirar o chão desse partilhante, né? Isso eu me refiro a fazer algo numa especulação ou o cuidado e o respeito sempre, né?